Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma palestra virtual da Casa do Caminho, que vai estar disponível, como vocês estão vendo aí no canal do YouTube da Casa do Caminho. Devido às condições que nós estamos vivendo hoje, né, com essas restrições, o isolamento social, essa necessidade, então a Casa do Caminho está fechado e as palestras estão sendo publicadas no YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma palestra simples, uma palestra virtual. O objetivo é levar o Evangelho de Jesus, mesmo com a casa estando fechada. Então, se vocês puderem divulgar o trabalho da Casa do Caminho, divulgar as outras palestras da Casa do Caminho, divulgando o link do canal no YouTube, é uma forma também de levar o Evangelho para outras pessoas. Lembrando que é responsabilidade nossa, espíritas, levar o Evangelho de Jesus para o conhecimento de outras pessoas. Vamos fazer uma rápida oração para a gente começar o nosso papo, a nossa conversa. Vamos falar hoje sobre nós não vivemos ao acaso, tá? Então vamos fazer uma rápida palestra e uma oração pedindo a Deus. Senhor, te agradecemos a oportunidade e a permissão de estarmos reunidos em seu nome. Permita, Senhor, que aqueles que andam sobre a terra e ainda não te conhecem tenham a oportunidade bendita de conhecer o seu Evangelho, que todos possam praticá-lo e transformar em ações todos os seus ensinamentos. Dê esperança, Senhor, para nossos irmãos que hoje sofrem na terra. E permita, Senhor, que espíritos de luz derramem por toda a parte, sobre tudo o que criastes, a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos falar então, pessoal, sobre nós não podemos, na verdade, falar isso, né? Que nós vivemos ao acaso, porque nós não vivemos ao acaso. O mundo, o universo, ele é governado por leis universais, leis naturais. O físico alemão, Albert Einstein, ele já dizia isso, né? Deus não joga dados. O que ele quer dizer? Que não há sorte, não há nada acontecendo sem que haja um planejamento, sem que haja uma razão de ser. O próprio Kardec também sempre nos disse isso, de uma outra forma, mas que a gente preste muito atenção na ciência, né? Que a ciência ela traz muita informação verdadeira para o homem. Então era para a gente também seguir e se basear nas informações da ciência. Pois bem, se a gente olhar hoje a forma como o planeta está reagindo, como a nossa sociedade reage, uma grande pergunta se faz: será que nós, a nossa sociedade, se lembra dessas leis universais? Pratica as leis naturais? Será que a gente vive de acordo com isso? Como que a sociedade hoje se relaciona, né? Se a gente olhar na linha do tempo, no momento atual que nós vivemos, a gente tem fatos um pouco alarmantes, como o alto consumo de toxinas, nível elevado de assassinatos, denúncias e mais denúncias de corrupção, desequilíbrio social, desmatamento, poluição, desrespeito com a natureza. E uma coisa muito grave, pessoal, que é a total inversão de valores. Aí cabe também uma pergunta: será que o homem tem se esquecido das suas virtudes? Será que o homem tem se esquecido de Deus? Será que a sociedade está enlouquecendo? E algo mais brutal, na minha opinião, eu vejo assim com muito temor e com um certo pesar, é o desrespeito, é o esquecimento
da célula principal da sociedade, que é a família. A família hoje não tem o valor, não é dado o valor adequado pela sociedade. Está num segundo plano muitas vezes. Então não é de se admirar que o planeta esteja um pouco, vamos dizer assim, sem direção, desgovernado, né? Meio que em desequilíbrio. Parece que seguindo uma trajetória aí de loucura, de viver puramente pela matéria, sendo fortemente atraído pelo consumo, e isso nos causa uma sociedade fria. Então hoje, pessoal, nós somos convidados, né? Nós somos gentilmente convidados, vamos dizer assim, a permanecer em nossa casa, nos nossos lares, bem próximo, né, daquilo que nós escolhemos. E os nossos materiais, as coisas que a gente deixou lá fora, o carro na garagem, aquela viagem que a gente ia fazer ficou postergada, a nossa casa na praia, para quem tem, o sítio, quer dizer, tudo isso está distante. E a gente está refletindo aqui dentro que essas coisas realmente não têm o valor que muitas vezes a gente dá. Então é necessário essa reflexão, esse entendimento do que é realmente importante. Então, a oportunidade que a gente tem hoje de poder refletir mais sobre isso, sobre nós mesmos, fazer uma introspecção, olhar para dentro da nossa casa, cuidar um pouco da nossa casa, porque isso muitas vezes está reservado para uma outra pessoa, não que seja errado isso, mas agora a gente tem um momento de olhar, examinar, de repente, cada cantinho da nossa casa, do nosso lar. Isso vale também para dentro, porque a gente não pode se queixar que não tem tempo. Temos tido bastante tempo, então é possível sim fazer uma reflexão, fazer uma avaliação, uma introspecção de como eu estou por dentro, né? Como que eu posso me melhorar, como que eu posso sair melhor dessa situação um pouco mais lá na frente. Apesar desse cenário triste, muitas vezes até muito pesado, devido à forte interferência ou manipulação que a gente tem da imprensa, né? Ela joga muita informação negativa, né? Assim, falta às vezes uma palavra positiva. Ela tenta às vezes até fazer um balanço, mas o ênfase maior é sempre para coisa trágica. Então a gente não pode envolver a nossa mente, envolver o nosso pensamento, criar quadros mentais com essas informações pesadas. É hora de orar e de nos elevarmos. Por falar em oração, eu tive lendo recentemente um livro, uma passagem do livro Os Mensageiros do Chico Xavier, e tem uma parte muito bacana quando o Aniceto, que é o instrutor do André Luiz, ele comenta com eles, com o André e com o Vicente, que são os dois ajudantes que estão em estágio, em aprendizagem enfim, novos estudos no plano espiritual. Então o Aniceto comenta com eles que estava ocorrendo um bombardeio, né? Eles estão na época da Segunda Guerra Mundial, então está tendo um bombardeio, né? Os grandes bombardeios alemães estão voando sobre a Inglaterra e vão bombardear uma cidade chamada Bristol.
e a espiritualidade está se movimentando para aquela região para socorrer. São socorristas porque, evidentemente, devido ao flagelo da guerra, vão haver desencarnes, né? E então os socorristas estão indo para aquela região para preparar, ajudar esses espíritos que vão desencarnar. E o Aniceto diz a eles que nessa viagem, né, nesse caminho da colônia espiritual para a costa terrestre, lá do alto, quando eles estão se aproximando da cidade, eles veem um ponto de luz muito forte se intensificando no meio de toda a escuridão. E quanto mais eles se aproximam, essa luz mais intensa fica. E a hora que eles chegam bem perto mesmo, eles veem que é uma igreja. É uma igreja, e então a cidade está sendo bombardeada e algumas pessoas se refugiaram na igreja, mas elas estão cantando hinos de louvor a Jesus, elas estão cantando para Deus e orando. E essa vibração delas tão positiva enche a sala de luz e como se fosse um escudo. Evidente que essa luz é só uma luz espiritual, né? Os bombardeios vão passar por lá e não vão identificar isso. Essa é a ideia, é que eles se protejam. Mas observem, pessoal, como a oração ela é impactante, como a oração é importante, como a oração nos ajuda. Então, nesse momento que a gente está dentro de casa, com bastante tempo, então, preparem um momento especial, façam um evangelho no lar. Se não tem o costume do evangelho no lar, passem a ter. Estabeleçam um dia da semana, um horário fixo. Leiam o evangelho, façam uma reflexão, façam as orações de vocês. É importante essa prática, esse exercício, né? Orar é um exercício, meditar é um exercício. E muitas vezes também encontrar trechos no Evangelho que traduzem coisas que a gente pode exercitar no nosso dia a dia. Então, orar é muito importante. Então, apesar de toda essa situação pesada que a gente está vivendo, não há motivo, pessoal, para ter medo, né? Novamente, nós não vivemos ao acaso. Então não há o que temer. Jesus é o governador desse planeta azul maravilhoso e ele ama muito esse planeta e trabalha muito intensamente junto com uma falange incrível de espíritos bem elevados pela evolução do nosso planeta. Então nós não estamos abandonados, mas a gente tem também que mostrar serviço, a gente tem que reagir, né? A gente tem que mostrar que nós conhecemos as nossas virtudes e trabalhamos por elas, né? Trabalhamos pela nossa virtude. Então, é muito importante essa necessidade de se conhecer um pouco mais. De novo, bato nessa tecla, pessoal, de que nós não vivemos sozinho, mesmo que a gente não acredite nisso, o mundo espiritual está sempre ao nosso lado, sempre nos governa, sempre nos orienta e sempre aguarda um momento, um instante em que a gente peça essa ajuda, peça um esclarecimento. Isso vem através da nossa oração interior. Tá? Então é muito, muito importante essa forma da gente se proteger. Né? Proteger como? Proteger com a nossa oração, iluminar o nosso lar. Também é uma oportunidade da gente trabalhar virtudes como compaixão, como a fraternidade, como a própria caridade em si, né? São virtudes muito esquecidas, às vezes, envergonhadas dentro de nós. Então, é um momento, é uma oportunidade, de alguma forma, encontrar um caminho para a gente demonstrar isso, né? Sem polarizar ideias ou sem criar conflitos com eu gosto de A, eu gosto de B, não. É o momento de ver a sociedade, o mundo como a humanidade.
Vale lembrar, pessoal, que hoje o planeta Terra é um mundo de prova e de expiação e ele está se desenvolvendo, né? Está se transformando num mundo de regeneração. Então, situações como essa, chamamentos como esse, para que o homem se interiorize e reflita, acredito que tenda a acontecer com mais frequência aí, quem sabe nas próximas décadas, nos próximos séculos, até a gente realmente ter a condição de viver num mundo regenerado. Então, é importante ter segurança nisso, não é um mundo apocalíptico, não é o final do mundo, nem o final dos tempos, o final não está próximo, né? Não existe isso. Existe sim progresso, existe desenvolvimento, existe evolução, que é a missão de todo espírito encarnado aqui na Terra, né? Depois, pessoal, que todo esse processo acabar, vamos dizer assim, e nós estivermos registrados no livro de história, porque com certeza, pessoal, essa situação que a humanidade vive hoje vai fazer parte de um capítulo na história. Então vai existir como a gente vê as histórias das grandes guerras, pré-grande guerra, a grande guerra e o pós-grande guerra. Então a gente vai ver isso também. Antes da pandemia, como era a sociedade, durante a pandemia, como se comportou a sociedade e depois. E essa geração, que é a nossa agora, ela vai ser lembrada no futuro. A questão é como que a gente vai querer ser lembrado. Porque vão existir duas possibilidades. A possibilidade mais nobre é que a gente venceu essa situação, a gente exerceu sim a nossa condição de irmão fraterno, a gente se conscientizou das coisas divinas, nós nos harmonizamos, equilibramos a nossa sociedade e seguimos em frente na nossa evolução. Ou vamos chegar e passar para a história com muita vergonha, com muita humilhação, com a cabeça muito baixa, porque fomos irresponsáveis, fomos egoístas, fomos vaidosos, fomos orgulhosos e tudo isso de errado que a gente tem dentro de nós gerou a morte e o desencarne de muita gente. Então é como que a gente quer ser lembrado, o espírito nobre, fraterno ou irresponsável. Vale a pensar nisso, pessoal. Pensem nisso, com muito carinho, reflitam sobre isso. Como a palestra hoje é virtual, vocês vão ter aí no dia de vocês um momento de uma oração mais íntima e vocês vão, durante a oração, no final da oração de vocês, realizarem as vibrações. Então pensem nas vibrações de vocês como elementos de força que se desprendem da mão, do corpo, principalmente do tórax de vocês, pequenos flocos, elementos de força. Esses elementos de força gerados pela vibração de amor, de caridade, que cada um tem, essa faísca de amor que cada um tem dentro de si, que isso seja encaminhado aí para o plano espiritual, a espiritualidade vai colher essas vibrações e vai levar para espíritos necessitados. Então, na hora do recolhimento de vocês, que vocês estão fazendo a oração mais íntima, mais concentrados durante essa vibração, pensem com muita força, com muita energia, principalmente nos médicos, nos socorristas, nos enfermeiros, enfim, toda essa estrutura de saúde que está cuidando da humanidade nesse momento. Eles necessitam e precisam muito, muito, muito dessa força, necessitam e precisam muito, muito, muito desse nosso pensamento positivo. Então, nas vibrações de vocês, encaminhem o pensamento a esses irmãos batalhadores desse momento. Então, eu me despeço aqui, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros aí da Casa do Caminho. Deixo aqui a vocês um beijo, um abraço carinhoso.
coisa que a gente está sem poder exercer, né? O calor do abraço, doçura do beijo, a presença física, a energia de um amigo ou de um familiar bem querido presente. Então, deixo aqui o meu carinho a vocês todos, me despeço aqui pedindo a Deus, rogando a Deus, muita paz, muita luz, muita coisa boa no caminho de todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que muito em breve todos nós possamos estar aí reunidos novamente lá na saleta da Casa do Caminho, que tanto bem nos faz, que tanto nos quer bem. Agradecemos a Deus, a Jesus, ao mentor espiritual da Casa do Caminho, essa oportunidade de estar conversando, batendo esse papo aqui com vocês. Força, meus irmãos, que Deus e Jesus nos protejam. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.